eu sei que provavelmente você já passou por isso, até porque foi por isso que você clicou nesse vídeo, que é Deus em silêncio. Você ora, você busca, você fala com Deus, mas Deus não te responde. E aí você não sabe o que fazer, e aí você fica desesperado e acha que Deus te abandonou, enfim, eu vim falar isso aqui nesse vídeo. Então escuta até o final, porque o silêncio de Deus às vezes está falando com você, sim, exatamente. E nesse vídeo eu vou te mostrar 6 motivos porque Deus está em silêncio, e sim, nesses motivos ele pode estar falando algo com você. Você só vai saber se você assistir o vídeo até o final, hein? Inclusive, se você não me conhece, meu nome é Gabriel Rodrigo, e tô aqui nesse canal para poder te ajudar a você estar num nível mais profundo com Deus e ter realmente um relacionamento real com Jesus. Mas antes, eu quero te dizer uma coisa, antes de eu falar os motivos, que o silêncio de Deus não é ausência de Deus. A gente está acostumado com uma fé imediatista. E se Deus não falou na hora, não deu a resposta que a gente queria, a gente acha que Deus nos abandonou. A gente acha que Ele não liga mais pra gente e que a gente vai queimar no inferno, gente. Mas isso não é verdade. Não confunda silêncio com abandono. Ele tá ali, às vezes ele só não tá falando do jeito que você quer. E grava uma coisa, Deus ele é intencional nas suas atitudes. Então se ele está em silêncio, tem um porquê, tem um motivo. E muito provavelmente é pra te ensinar ou pra te querer falar algo que você vai descobrir nesse vídeo. Então bora lá. Sim, o silêncio de Deus pode ser para te testar. É tipo um professor que durante a prova ele não fala nada, ele fica em silêncio, mas não quer dizer que o professor não tá ali ou que o professor não gosta do aluno. É porque o professor quer ver o que o aluno vai fazer com aquilo que ele aprendeu. Então sim, cara, o silêncio de Deus às vezes tá te testando. Ele quer entender, tipo, eu ensinei isso para ele, será que ele aprendeu de fato? Será que você ouviu a direção que Deus te deu? Será que você crê mesmo sem ouvir ele falar diretamente com você? Então sim, se você tá passando por esse tipo de silêncio, Deus está te testando e eu oro para que você passe nesse teste. Então responda com fé. Acredite independente sem ver nada, até porque fé é isso, é você crer naquilo que você não vê. É que Deus não fala mais comigo. Será mesmo? Na verdade, às vezes que você tá achando que é silêncio é um falso silêncio, nem é um silêncio, porque Deus ele continua falando com você, só que você que se abandonou. O problema não é a voz de Deus, não é Deus que não tá falando, é você que tá longe, é você que se afastou, é você que ora 5 minutos e antes você orava 1 hora. É você que vai no culto quando quer e falta mais do que vai e tá dizendo que Deus te abandonou e que Deus tá em silêncio, mas o problema não é ele, é a sua distância que você tá dele. Então esse é um falso silêncio, que Deus não tá em silêncio, ele tá falando sim, você que tá longe pra ouvir. Esse motivo também tem muito a ver com outro. Sabe por quê? Porque Deus ele não grita, ele sussurra. Então às vezes você tá até perto, só que você tá com tantas coisas ao seu redor, você tá imerso em tantas coisas desse mundo e você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes o Senhor não vai gritar com você. A Bíblia fala do profeta Elias, que ele esperou Deus num vento forte, esperou num fogo, num terremoto, e a Bíblia diz que Deus ele veio através de uma brisa suave. Deus não precisa gritar para provar que está perto. Ele fala baixo e ele quer que você se aproxime. Então não é que Deus está em silêncio, é você que se acostumou com barulho e não silenciou a sua volta para ouvir o que Deus quer falar. Então se você está passando por isso, silencie as distrações. Foque somente em Jesus. Pare de olhar para tantos lugares, querer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, enquanto o seu relacionamento com Deus está indo pelo ralo. Porque às vezes você acha que é o silêncio, mas é você que não está parando para ouvir a Ele. Ele está falando, só que falando tão baixo que as coisas desse mundo estão abafando a voz de Deus sobre a sua vida. O pecado, ou melhor dizendo, a iniquidade, faz Deus ficar em silêncio. Isaías 59, versículo 1 vai dizer que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Então, Deus ele está em silêncio porque ele está separado de você. E como eu falei, Deus não fica gritando. É o seu pecado que está te separando de Deus e está te impedindo de ouvir a voz dele. Se você está viciado, se você está preso em algum pecado, inclusive até tem um vídeo falando sobre isso, sobre essa prisão, tá aparecendo aqui no card para você assistir, largue imediatamente. Porque enquanto você não vencer esse vício, você não largar esse pecado, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus e Deus vai continuar em silêncio para você, porque o pecado nos separa de Deus. Muito a pouca gente fala disso, mas sim, às vezes o silêncio de Deus é para te proteger. Imagine se Deus falasse tudo pra você. Você provavelmente não iria aguentar, você iria querer tomar tudo do controle, fazer tudo da sua forma. Então tem coisa que se Deus te mostrasse e te falasse agora, você iria estragar. Então como um pai que te ama, às vezes ele não te fala a resposta que você quer, porque ele quer que você esteja pronto. Porque maturidade não é saber de tudo, é confiar mesmo sem saber. Então assim, às vezes o silêncio de Deus é pra te proteger, pra não te dar uma resposta fora do tempo. Em João 16, versículo 12, a Bíblia vai
dizer que Jesus disse: eu tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Isso não é frieza de Jesus, isso é cuidado dele com os discípulos. Às vezes, o silêncio é a forma mais amorosa de Deus te dizer: filho, não é tempo agora, mas eu tô com você. Deus às vezes pode estar em silêncio porque Ele não fala algo que Ele já falou. Já falou o quê? Com você especificamente ou na palavra de Deus. Não adianta você orar e perguntar: Deus, é pecado eu matar alguém? Deus ele não vai te responder porque Ele já falou na Bíblia: não matarás. Eu sei que é um exemplo muito extremo, mas é assim que funciona. Como é que você quer ter uma nova direção de Deus se você nem ouviu a direção antiga? Ou às vezes Deus já falou algo com você no seu particular e você continua pedindo uma resposta. Deus não é tagarela, Ele não vai ficar falando toda hora a mesma coisa. Deus ele é direto e Ele não vai ficar falando algo para preencher o seu silênciozinho. Então tem muita gente pedindo a Deus uma nova direção, mas nem ouviu a anterior. E aí Deus não vai falar uma nova. Então antes de você dizer: caramba, Deus não me responde, se pergunta: será que eu obedeci a última coisa que Deus me falou? Esses são os principais motivos que eu entendo lendo a Bíblia que fazem Deus estar em silêncio. Espero que esse vídeo tenha feito você entender um pouco mais porque Deus está em silêncio, mas lembra, Ele nunca está em silêncio na sua palavra. Ele já falou tanta coisa pra você e às vezes está esperando só você pegar lá a Bíblia e ler. Inclusive, tira da sua mente esse negócio que Deus só vai falar comigo se eu me arrepiar e se eu chorar durante um culto. Não, isso é um sentimento. E Deus não é um sentimento. Inclusive, eu gravei um vídeo, se você quiser entender mais sobre isso, que está aparecendo aqui do lado. Deus ele não é um sentimento, não é o arrepio que você sente. Deus ele está lá mesmo sem você se arrepiar, sem você chorar. Enfim, assiste esse vídeo que vai clarear muito sua mente e eu vou ficando por aqui.